Fala, rapaziada, nesse vídeo iremos falar sobre a primeira Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos, as primeiras impressões, o que deu para tirar de conclusão, as lições que os clubes brasileiros podem tirar dessa competição e um pouquinho mais, aí vamos dissertar sobre tudo isso. Fica até o final do vídeo para a gente trocar essa ideia. Pessoal, tá chegando ao fim a primeira Copa do Mundo de Clubes realizada pela FIFA e a gente vai estar falando aqui sobre as primeiras impressões, o que ficou de bom, o que ficou de ruim, o que os próprios clubes brasileiros podem tirar de lição. E, na minha opinião, assim, os Estados Unidos em si são um dos melhores organizadores de eventos que existem, isso é inegável. São os criadores aí do Super Bowl, um dos maiores eventos mundiais tratando de esporte, não só de esporte e entretenimento também, porque tem diversos shows aí antes das partidas e isso gera muita repercussão no mundo da mídia. Assim, mas em questões climáticas não ficou um lugar tão favorável assim, pela questão do momento do ano, né? Estamos no verão lá nos Estados Unidos, então assim, tem uma, uma questão assim climática que tem o risco de raios, né? Que nos Estados Unidos é levado muito a sério. Então, qualquer ameaça de raios, a partida é parada ali por 30 minutos. Se tiver mais um trovão, mais 30 minutos, e assim sucessivamente. Então, fica uma coisa bem desgastante assim para o fã de futebol quando uma partida para e demora tanto tempo assim para voltar. Tivemos partidas que ficaram aí 4 horas paradas, e isso é muito desgastante assim para o fã de futebol e para o jogador, né, que tá com sangue quente e de repente fica 3, 2, 1 hora. O tempo que for, você parar o jogo para voltar é muito complicado. Então, assim, na questão organizacional e de cobertura, assim, distribuição, de business ali, é um país bem capaz, né, de realizar uma competição desse porte. Mas, especialmente na questão climática, não sei se por esse fator tiveram uma procura muito pequena de ingressos. Os estádios geralmente não estavam lotados e você via ali locais, né, sobrando nas arquibancadas, poucos jogos com capacidade máxima e você vê que realmente tem alguma coisa ali que não colabora muito para o futebol. Não sei se é o país, a distância da Europa, não sei se são os valores dos ingressos ou a questão climática que está favorecendo ou impedindo esses fãs de futebol a comprarem os ingressos todos aí, né? As lições que os clubes brasileiros podem tirar com relação à competição em comparação aos clubes europeus é que há uma distância, mas que não é gigantesca como antes, mas que ainda há essa distância e precisa ser respeitada. E alguns clubes souberam usar essa diferença de forma inteligente, outras não quiseram sair das suas características e pagaram o preço disso. Outras se acovardaram, outras foram corajosas e dentro das suas limitações conseguiram vencer. E assim ficou as lições para os clubes brasileiros aí que, até em questão de planejamento de elenco, né? Eu acho que a montagem de elenco de alguns clubes não foi adequada, principalmente do Palmeiras e do Flamengo. Jogadores, clubes que gastaram muito, mas que ficou faltando jogadores específicos em certos setores do campo. Então, assim, o Flamengo ficou sentindo uma falta de jogadores no ataque, que poderiam desequilibrar a partida no segundo tempo. Contra o Bayern, por exemplo, poderiam ter entrado jogadores de qualidade na frente e praticamente o time só tinha jogadores titulares, os reservas não dava para confiar muito. O Palmeiras teve muitos jogadores que foram gastos muito dinheiro e não deram retorno técnico. Vitor Roque, jogadores como Estevão, que se espera muito também. Apesar de ganhar vários melhores da partida aí, não acho que foi um desempenho do nível Estevão que a gente está acostumado. Fez um golaço contra o Chelsea, beleza, mas poderia ter entregado muito mais. Jogadores como Felipe Anderson, Facundo não vem entregando. Goleiro Everton falhando. Então são locais do campo ali que precisam de jogadores específicos, precisam de um elenco mais homogêneo para poder competir, porque você vê o Bahia tem o titular e o reserva de todas as posições praticamente no mesmo nível. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que não dá para competir financeiramente com os caras,
a gente vê que a gente precisa ter essa organização, né? De montar um elenco, de montagem de elenco mais apurada, entendeu? De levar mais a sério essa questão de ter reservas e titulares de bom nível. O Flamengo às vezes tem um time titular muito bom, mas não tem reservas do mesmo nível. Ele acha que tem, mas realmente não tem. Michael, Juninho, jogadores reservas do Flamengo não são do mesmo patamar do time titular. Na minha visão, o Wallace devia ter mais aproveitamento no Mundial. Algumas partidas demorou muito para entrar, mas também é garoto, né? O técnico às vezes quer segurar o ânimo do jogador, mas enfim, ficou a lição aí para os clubes brasileiros que a montagem de elenco tem que ser levada mais a sério, na minha visão. E questão financeira foi muito vantajoso. O Flamengo aí teve um lucro de cento e poucos milhões. Se não me engano, o Palmeiras nessa mesma faixa, Botafogo. Só que para o Fluminense foi melhor ainda, porque o Fluminense chegou na casa dos 300, mais de 300 milhões de reais de lucro, porque o pagamento ficou em dólar, né? Então, com o avanço das fases, o Fluminense foi lucrando mais e mais e mais, chegando a ganhar mais dinheiro que até o próprio Bayern de Munique. Então, para o Fluminense foi muito importante. E vamos ver se o Fluminense consegue aí beliscar uma final, até mesmo um título que seria algo surreal aí para o futebol brasileiro, tendo em vista que tem Real Madrid e PSG, né, pela frente, um dos dois, e ele já eliminou times como Inter de Milão, Al Hilal, bateu de frente com o Borussia Dortmund, então teve um desempenho assim bem surpreendente. E as impressões são essas, pessoal. Vamos ter uma Copa do Mundo nesse mesmo país ano que vem, e já ficou notado aí que o calor é um fator determinante, a questão climática é um fator determinante. Não saberemos se teremos estádios cheios ou vazios, fica uma incógnita aí, porque apesar que Copa do Mundo é uma competição que tem um apelo maior, né? Porque tem imigrantes aí de vários países, pessoas de todo o país vêm, de todo mundo vêm acompanhar suas seleções, então com certeza terá um número maior, mas tudo depende da questão do preço dos ingressos, né? A FIFA está reduzindo o valor dos ingressos aí para as semifinais, drasticamente até, porque eles viram que realmente a procura foi pequena, mesmo tendo o Messi aí no torneio, Messi que não foi muito longe, né? Então acaba que nem ajuda tanto assim. Mas enfim, temos PSG, temos Real Madrid, são times importantes aí mundialmente, com a torcida gigantesca, e mesmo assim não venderam todos os ingressos. Vamos ver como se desenrola aí a Copa do Mundo ano que vem. E as primeiras impressões são essas. Espero que as próximas Copas do Mundo de clubes, que são de 4 em 4 anos, né? No final do ano tem um Mundial normal, como sempre tem. Não sei aonde vai ser ainda. Acho que já está definido, mas eu não tenho essa informação. Vou trazer para vocês em breve. Só que de 4 em 4 anos teremos o Mundial de Clubes. Fala-se em Brasil, fala-se em Espanha. Vamos ver onde vai ser realizado. Tenho certeza que a próxima Copa do Mundo de Clubes será muito melhor pela questão climática, logística, de procura de ingressos, de lições, né, que você tira e melhora, evolui. Então, assim, tem tudo para ser um sucesso a próxima. E foi um bom evento, né? Jogos bons aí, entreteu muita gente. E para quem gosta de futebol, é um prato cheio com jogos aí muito bons, outros nem tanto, mas de qualquer forma foi positiva, né? Essa iniciativa da FIFA de ter uma competição como se fosse uma Champions League, com apelo aí de todos os clubes do mundo. E vamos ver as próximas como que será. E é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal, conto com a sua presença aqui. Muito obrigado por todos que estão colaborando com o crescimento do canal. Estamos aí nessa missão de crescer e pegar 500 inscritos, que é a nossa meta. Então, recomenda o canal para um amigo seu. E é isso, vamos para cima. Tamo junto.